conversa entre Steve Bannon, estrategista da campanha de Donald Trump em 2016, com um interlocutor que não teve o nome divulgado. Eles falam sobre a eleição do Legislativo brasileiro de 2018. Bannon se detém em nomes da extrema-direita mundial, como a Marine Le Pen da França e o Matteo Salvini na Itália. E a gente separou alguns trechos dessa conversa, a gente fez também a devida tradução. Vou chamar e dar bom dia primeiro para o professor, para a gente já começar a exibir esses trechos e ouvir a análise do professor. Bom dia, professor. Bom dia, Vivi. Bom dia, César. Bom dia, Adriana. Vivi, se não atrapalhar, eu posso fazer um rapidíssimo comentário sobre Cuba? Não sei se atrapalha. Não, professor, pode sim. Claro. Vamos lá. O que os Estados Unidos estão fazendo, tentando fazer com Cuba, foi a única forma que os gauleses foram derrotados pelo Império Romano. As legiões romanas nunca conseguiram, na guerra, no confronto direto, embora tivessem muito mais armamentos, um número muito maior de legionários nas suas famosas legiões, os romanos nunca derrotaram os gauleses. Em boa medida por um grande líder dos gauleses, o Vercingetorix, que deu origem ao Asterix. O quadrinho tem origem nos gauleses. Sabe como é que os romanos conseguiram finalmente derrotar, César, os gauleses? As legiões romanas eram também obras-primas de engenharia, construíam pontes, levantavam muros. Como os gauleses nunca foram derrotados militarmente pela bravura com que defendiam a própria terra, eles construíram um muro depois da muralha da cidade dos gauleses. Valeu, Fernandão! A finalidade era impedir, Vivi, que qualquer espécie de mantimento, qualquer espécie de ajuda pudesse chegar até os gauleses. Esse é o povo que, depois de usar escada, quer chutar para que ninguém mais chegue onde chegaram, porque dividir é ganhar menos do que eles. Quero muito ver a Universidade do Esporte para fazer o Dunga rever a bobagem que ele falou. Pois é. Pois é, meus queridos, minhas queridas. Tá travando o superchat, viu? Mais tarde enviarei 7 no Pix. Obrigado, Drible. Vamos lá, gente. Quem puder mandar superchat, ou pode mandar Pix, então, gente. Não tem problema, não. A gente está aceitando aqui doações também em Pix. Audiência tinindo, gente. Estamos na frente do Metrópolis. Passamos o Metrópolis hoje, só para variar, fazendo bom jornalismo, faltando 135 pilas, cobrindo o caso Estopa, trazendo todas as informações necessárias para vocês ficarem muito, muito bem informados, meus queridos e queridas. 135 é o que está faltando, tem mais de 100 pessoas. Se todo mundo mandar 2 pila, nós fecha numa boa. Ou seja, o Júlio César não venceu os gauleses militarmente. O Júlio César venceu os gauleses levando-os a morrer de fome. Quando isso estava prestes a acontecer, o grande líder Vercingetorix, para salvar o seu povo, se entregou. Os gauleses só foram derrotados por um cerco, por um embargo cruel que os mataria de fome. Eles nunca foram derrotados militarmente. Perfeito, professor. Obrigada demais. Ótimo o senhor ter trazido mais esse complemento aqui para a gente. Mas vamos lá, professor. A gente já está com a tradução aqui e com os prints, então a gente vai começar a passar e ouvir a sua análise, professor. Vamos lá. Por favor. Eu começo ou você mostra? Pode começar, você mostra, professor. Né? Sim. Tá. Vamos lá. Há, na correspondência do Jeffrey Epstein e Steve Bannon, um cuidado muito grande, permanente com o Brasil. Essa comunicação é do dia 6 de outubro. Eles dizem que o Bolsonaro está próximo a vencer o pleito eleitoral. O Bannon se refere, então, à campanha eleitoral nos Estados Unidos, seria as midterm elections de 2018. Mas aqui chama a atenção que quem escreve que Bolsonaro está próximo de vencer não é o Steve Bannon, é o Jeffrey Epstein, que acompanhava de... Que falta de respeito interromper o entrevistado para pedir dinheiro. Primeiro, não é entrevistado, é um vídeo. A gente está reagindo ao vídeo. Segundo, o canal é mantido dessa forma, tá, gente? A gente não tem patrocinador, a gente reproduz conteúdos de terceiros e no começo da live eu fiz um editorial de quase 1 hora. Duda, você está me desrespeitando ao dizer isso que factualmente não é verdade. Pinguem superchat, gente. Perto a política brasileira, sobretudo o clã Bolsonaro, por meio de Steve Bannon. Pode seguir, Vivi.
Professor, deixa eu ler e aí eu vou passando para o senhor, para ficar mais fácil aqui para a nossa audiência. Então, vamos lá, vamos colocar de novo o primeiro. E o primeiro é isso. Então, ele fala, estou trabalhando nisso. Vou passar 25 dias seguidos na estrada fazendo campanha. Aí a gente não sabe quem é essa pessoa que responde. Bom, Bolsonaro perto de vencer. Depois ele continua. Estive em contato com eles, ganhamos muitos votos no congresso deles, mas não foi suficiente para a vitória. Deixa eu passar o próximo print, eu já leio e a gente te ouve também, professor. Sim. Nome rasurado de novo, claro. a resposta, né? Bolsonaro, se você está confiante na vitória, seria bom para a marca se você fosse visto por lá. Devo ir no sábado. E aí essa pessoa responde, ótimo, mais um capítulo para a sua história. Tem mais um, professor? Você quer comentar antes? Não, vamos comentar esse primeiro, depois eu chamo o próximo. Bem rápido, porque eu sei que estamos apertados de tempo. Bem rápido. Essa pessoa que está rasurada é o próprio Jeffrey Epstein, que está em diálogo com o Steve Bannon. Então ele diz para o Steve Bannon, se ele está confiante na vitória no segundo turno, porque isso aqui é depois do primeiro turno, quando o Bolsonaro deixou uma grande margem em relação ao Fernando Haddad. Então diz o Epstein, se você está confiante na vitória, viaje. Isso é bom para a sua, em inglês ele fala brand, está bem traduzido como marca, mas a pergunta é, Vivi, César, Adriana, que brand é esse? E se esclarece depois, quando ele diz, devo ir no sábado, diz o Bannon, o Epstein responde, ótimo, mais um capítulo para a sua história. Como assim mais um capítulo para a sua história? Recordemos algo que o César tem trabalhado bastante, que o Steve Bannon, no seu momento de glória, criou um movimento chamado Movement. Recordemos que em 2016, o Donald Trump, na campanha eleitoral, o tempo todo dizia This is not a political campaign, this is a movement. Esta não é uma campanha política, este é um movimento, que é uma referência ao movement do Steve Bannon, que foi o principal estrategista do início do primeiro mandato de Donald Trump. Como assim, mais um capítulo na sua história? O Brasil, a vitória do Bolsonaro seria mais um capítulo no livro que ele escreve. Qual é o livro? É o projeto transnacional de poder da extrema-direita. Por isso, nós vamos ler, na sequência, vamos ler um conjunto de nomes da extrema-direita que chegaram ao poder. Por favor, Vivi. Vamos lá, vou pedir então para colocar esse próximo print da conversa. E é isso que o professor fala, né? Então, esse interlocutor, que a gente não tem o nome, diz, em seu voo de volta para casa, reserve um tempo para avaliar sua posição no cenário político. Você precisa descansar. Bolsonaro, Le Pen, Salvini, Wilbur, não gosto do ritmo. Lembre-se, acho que Ícaro estava com jet lag. Você não pode se dar ao luxo de cometer um erro. E está indo muito, muito rápido. Bandeira amarela. E aí o Steve Bannon concorda. E aí ele segue. Você também precisa de um gabinete político forte, sei que é difícil, posso ser um ótimo amigo, mas sua área, como você bem sabe, não é exatamente minha especialidade. Pense que se você fosse... Os cara do Jeffrey Epstein orientando o Steve Bannon, né, gente? Como assim? Você não trabalha de graça, Pedro? Mas e o comunismo? Não, não trabalho de graça não, gente. A gente vive no capitalismo, né? Doença da gata louca. Pois é. Beni Leonel, dá um nojo esse tipo de gente que não entende que o canal vive de patrocínio nosso. É isso, Benê. É isso aí, querida. Quem puder contribuir, contribui com um pouquinho, gente. Lembrando, a partir de R$20 vocês ganham livros em PDF, R$100 vocês ganham curso, e você pode contribuir com R$1, com o que você puder. A gente agradece muito. É o público pagante que mantém as lives no ar. A gente tem chegado, gente, em 100, 300 pessoas assistindo. É uma audiência muito bacana que está crescendo cada vez mais. Os nossos cortes estão indo super bem. Por isso, se você fizer uma doação, você vai estar ajudando um ótimo canal, meus caros, minhas caras. Provavelmente a primeira pessoa no YouTube, talvez na internet. Pois é, querido, pois é. Presidente, quem nomearia para aconselhá-lo? Meu medo é que você esteja se isolando, isso é perigoso. E aí o Bannon pergunta, como assim? E essa pessoa responde, pelo menos Israel tem um maníaco Dershowitz e uma única pessoa para defendê-lo. Incrível, mas ele é realmente o único que o faz. Não vejo ninguém disposto a se manifestar publicamente para apoiá-lo. Não gostei de Bolsonaro chamar as associações com você de fake news, apesar de eu entender. Eu preferia um boné da MGBA, Make Brazil Great Again. Então, vamos lá, Vivi, isso é bem importante. O que ele está dizendo para o Bannon é que o Bannon está dando um passo maior do que as suas pernas. Ele usa a metáfora da mitologia grega do Ícaro, que colocou asas coladas com cera e tentou voar até o sol. Naturalmente, as asas se desfizeram e ele caiu no abismo.
Então, o Steve Bannon estaria indo, para dizer um provérbio brasileiro popular, o Steve Bannon estaria indo com muita sede ao pote. Muita sede ao pote de quê? De terminar o seu livro. Qual é o livro? É o Movement. O Movement pretende o quê? O poder transnacional da extrema-direita. Por isso ele associa todos esses nomes e faz esse jogo de palavras. Ícaro estava com jet lag, ou seja, cuidado que você pode ser o próximo a cair. E por quê? Diz o Epstein, porque o Steve Bannon não conta com uma rede de proteção como em outros casos há. Exemplo concreto disso que ele dá, então, é o Alan Dershowitz, que é um advogado, que foi advogado do Epstein e que é um defensor muito forte do Estado de Israel. Ele diz, você não conta com Alan Dershowitz para defender você. Veja o caso do Brasil. O Bolsonaro está dizendo que a associação com você, que todos diziam no Brasil que o Bannon tinha assessorado a campanha. Agora sabemos que sim, porque numa outra mensagem que eu discuti com vocês uma outra ocasião, o Bannon diz assim para o Epstein, being on horn with them, ou seja, uma expressão, estou no telefone com eles. Aliás, o Bannon adora dizer que está no telefone para indicar essa proximidade. Ele diz, eu sou muito próximo a esses guys, a esses rapazes, ao clã Bolsonaro. E daí o desejo de que o Bolsonaro deixasse claro o apoio ao Bannon e, portanto, ao Trump, com Make Brazil Great Again. Curiosíssimo, Vivi, Adriane e César, esse desoculto do Epstein foi lido por telepatia, por Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e uma miríade de deputados federais e estaduais, porque todos colocaram o boné do MAGA, o Make America Great Again. E como se não bastasse, o Tarcísio de Freitas, numa entrevista, disse, conhecemos a psicologia do Trump, ele quer um fato positivo para ele, para mostrar para a mídia. Por que o presidente Lula não dá um fato positivo para o Trump? O que isso mostra? César, Adriano e Vivi, proponho que as ações últimas do Eduardo Bolsonaro, indo para os Estados Unidos, pedindo tarifaço contra a economia brasileira, pedindo a aplicação da lei Magnitsky, dizendo que desejava ver um porta-aviões americano no Lago Paranoá. O Flávio Bolsonaro escrevendo um texto em inglês para o Pete Hegseth, que é o secretário, agora eles não chamam mais de defesa, eles chamam o secretário da guerra, o ministro da guerra, dizendo que, olha, nós temos também na Baía da Guanabara uns barcos com traficantes para que eles fuzilassem, metralhassem como fizeram na Venezuela. Isso agora, ontem, Vivi, há sem número de deputados brasileiros absolutamente deslumbrados porque pagaram uma fortuna para participar de um jantar em Mar-a-Lago, na residência do Trump. E os deputados estão dizendo, momento histórico para a direita mundial. É este o livro que o Steve Bannon quer escrever, no qual o Brasil é apenas um capítulo menor, um capítulo que apenas é um acessório para o que de fato importa, que é o poder transnacional da extrema-direita com a liderança completa dos Estados Unidos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!